Para quem não me conhece, eu sou a Andréia, sou corresponsável do CEAI. O CEAI é um centro de atendimento educacional especializado que atua na intervenção com crianças e adolescentes com dificuldade, atraso e transtorno de aprendizagem. A nossa roda de conversa é exatamente sobre esse público-alvo atendido no centro. E hoje a nossa discussão será sobre descalculia. É um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente consiga contribuir, o tempo é curtinho, é um bate-papo mesmo, mas a nossa equipe está aqui para compartilhar com vocês um pouco desse atendimento que nós realizamos e, de repente, refletir sobre esse aluno no ensino regular. Agora, a gente vai fazer a discussão de um caso, né, que é atendido no CEAI. Acho que é importante deixar claro para vocês que a identidade dessa criança ela é preservada. E ela começou o atendimento no CEAI 21/2/2017, ou seja, ela começou em fevereiro de 2017, a Paula. A queixa que a escola tinha da Paula, qual era? Olha, ela era silábica, não reconhecia unidade fonológica, mas a dificuldade maior desde o relatório da escola estava na matemática. Então, ela escrevia números até 100, mas não quantificava. Não tinha noção de adição e subtração nem com material concreto. Muita dificuldade a escola relata na questão da motor fino, dificuldade de colorir, desenhar, colar, recortar. E a estima baixa. Então, a escola traz esse relato, né, que no contexto do ensino regular, ela tinha estima baixa e era desorganizada. Então, essa é a Paula que chegou para a gente em fevereiro de 2017. Assim que o aluno chega no centro, a equipe avalia inicialmente, ela passa pelo setor de pedagogia e a família pela assistência social. Então, agora, gente, eu vou chamar a Luana, que é assistente social, para contar um pouquinho para a gente da Paula. Vamos lá, Luana? Então, conforme você disse, né, foi feita uma entrevista com essa família. A época da entrevista, quem participou foi o pai da criança, né? E a gente tem já no CA um formulário já pré-estabelecido, que é padrão, com algumas questões que a gente, né, faz a pergunta e a resposta com essa família. E a gente também sempre deixa abertura deles trazerem alguma informação que até o momento pode ser que não tenha sido questionada, mas eles têm essa liberdade de estar colocando. Então, dentro dessas questões pré-estabelecidas, a gente tem um grupo de perguntas, do qual o primeiro é em relação à questão do grupo familiar, que à época era composto por 3 membros, né, a criança, o pai e o irmão. Os pais haviam se separado por problemas da mãe com uso abusivo de álcool e por agressões em desfavor da filha também. Porém, essa mãe morava perto e convivia com frequência, né, convive com frequência com a criança. A gente pergunta, né, da definição da família quanto aos aspectos da personalidade da criança. O pai definiu como ela sendo calma, impulsiva, ao mesmo tempo, né, calma, impulsiva e ansiosa, um pouco cooperativa e carinhosa. A gravidez, né, a gente pergunta todo o histórico gestacional também, foi informado que foi uma gravidez tranquila, apesar de que no início a mãe foi diagnosticada com tireoide no sangue, fazendo uso de medicação, mas fez todo o acompanhamento pré-natal na unidade básica de saúde, sem mais intercorrências. O parto também foi tranquilo, sem intercorrências, de parto cesárea 39ª semana. Eles fizeram o teste, né, do pezinho sem alterações. A criança amamentou até os 3 meses, fez uso de mamadeira até os 3 anos e de chupeta até os 6 anos. O desenvolvimento motor foi dentro do esperado para os marcos do desenvolvimento dos bebês, e a criança apresenta a lateralidade destra e independente nas atividades de vida diária. No desenvolvimento da fala, não teve dificuldades para aquisição da fala e nem apresenta alterações nesse aspecto. Na alimentação, né, nas perguntas relacionadas à alimentação, não há restrições alimentares, né, nem alterações, e ela conta com horários definidos para as refeições. À época da entrevista, ela não fazia nenhum acompanhamento médico periódico, e o sono foi definido como sendo tranquilo, apesar de apresentar bruxismo. E ela dividiu o quarto com o pai e o irmão, mas em camas separadas. Obteve o controle dos esfíncteres aos 2 anos, que é também dentro do esperado,
E o percurso escolar se iniciou aos 3 anos no CEMEI, e as dificuldades apareceram em 2016, e a criança foi relatado que ela reconhece as dificuldades e ela se mostra triste quando ela não apresenta evolução no desenvolvimento. Essas foram as questões que a gente apreendeu dessa família nessa entrevista inicial. Muito bem, Luana, obrigada. Então, pessoal, como a Luana disse, a gente tem um formulário padrão para essa entrevista inicial. Ela trouxe dados que são fundamentais para a gente conhecer. É aquilo que eu disse do diagnóstico, né? Várias pessoas perguntaram por que a gente não faz diagnóstico na educação infantil? Mas a gente já alerta aos sinais. Porque nós precisamos conhecer, teve estímulo, contexto escolar, percurso. Então, precisa contextualizar tudo, né? Então, a Luana trouxe essas questões. Como eu disse para vocês, a aluna passa primeiro no serviço social e na pedagogia, né? Então, vou chamar a Luciana para falar um pouco da avaliação pedagógica para a gente. Então, a Paula, como a Andréia já disse, né, chegou para nós no 2º ano escolar, com 8 anos de idade, com algumas queixas que a escola nos trouxe e que comprovou nessa nossa avaliação, né? A respeito da autoestima baixa, insegurança dessa aluna, uma dificuldade para fazer o registro de forma autônoma e muita dificuldade, tanto na escrita quanto na matemática. Mas hoje eu vou focar mais na questão da matemática, por estarmos falando da descalculia. Então, na matemática, essa aluna de 8 anos, ela reconhecia e sequenciava os numerais até 11. Conseguia fazer cálculos de adição, mas não tinha mínima noção de subtração. Uma das grandes dificuldades, né, dessa aluna é que ela não conseguia organizar, né, dentro de uma sequência, certos numerais. Uma dificuldade grande de comparar quantidades, ela não conseguia ver a quantidade de um lado e a quantidade do outro e saber onde tinha mais e onde tinha menos, inclusive de tamanho de objetos que foi apresentado para ela colocar dentro de uma sequência, né? Material de madeira, né, aquele que é usado na caixa piagetiana, que tem uma sequência de tamanhos para ela ordenar dentro daquela sequência, e essa aluna não conseguiu fazer essa ordenação. Mas a partir dessa avaliação, assim como todos os alunos que chegam para nós com dificuldade, né, a gente não pode adiantar um suposto diagnóstico, uma suposta hipótese. E aí, diante da intervenção, pela inconstância da aprendizagem, né? E aí a gente começou a levantar essa hipótese diagnóstica de descalculia. O que acontecia com essa aluna? Ia para as intervenções, nós achávamos que ela tinha, né, adquirido um certo conhecimento, e quando chegava na aula posterior, ela já tinha regredido novamente, e a gente começava novamente esse critério de aprendizagem. E essa aluna em questão, eu vou apresentar aqui o que a gente usou, né, para poder fazer essa intervenção de forma pontual e para que ela tivesse avanços. Daqui a pouco eu vou falar em que situação que ela se encontra hoje. Então, na questão, né, de adquirir esse conhecimento matemático no que diz respeito da sequência numérica, né, da construção desse esquema de numeração decimal, foi utilizado um material muito conhecido por nós, né, que é o material dourado. A maioria das vezes, né, a gente tem nas escolas esse material de madeira, acredito que todos vocês, né, conhecem. No CA especificamente, nós temos esse colorido que nos ajuda a distinguir a unidade, dezena e centena, e uma grande dificuldade de quem tem descalculia é essa, né, de poder dividir, de poder separar, né, materiais iguais, né, o que é da unidade, o que é da dezena, o que é de centena. Então, nós temos esse colorido que facilita, e é um material que nós podemos utilizar não só na sua compreensão, né, do que é cada um desses objetos, cada um desse material, mas através de jogos. E, juntamente também, né, lá no CEA nós temos o setor de fisioterapia, mas na escola de ensino regular fazia muito parte da minha prática, eu utilizava também jogos, né, brincadeiras
externas e que a gente podia adaptar essa construção matemática que também nos ajuda, pois nós sabemos que existe uma sequência, né, um critério para que esse aluno chegue na questão, né, do registro em si. Então, primeiramente, essa questão que passa pelo corpo, através da atividade, né, externa, através dos jogos e brincadeiras, esse jogo concreto que a gente utiliza dentro da sala de aula, para depois a gente partir para o registro. Esse específico do material dourado, né, a gente utiliza os dados e a gente faz o material, né, o jogo de troca, onde a criança joga os dados, e no caso do aluno com descalculia, muitas vezes ele não consegue olhar e falar que isso aqui é um 2, porque ele tem essa dificuldade de visualizar e fazer a relação, né, da quantidade. Então, eles geralmente começam contando, e depois eles já começam, né, com a frequência da brincadeira, eles começam já a visualizar cada um desses números. Então, eles vão somar essa quantidade, vão pegar o número, né, de unidades, e quando forem passar, né, quando passa de 10, a gente muda para dezena. Sucessivamente, das dezenas para centena, né, 10 dezenas, uma centena. E a gente pode adaptar também, gente, eu jogava muito lá com os meus alunos do CEAI, com os palitos, né? A gente utiliza um palito para unidade, à medida que a gente joga o dado, a gente pega a quantidade, e quando a gente consegue, né, as 10 unidades, a gente vai separando com gominhas e formando as dezenas. Essa estratégia é muito boa, né, para poder compreender o sistema de numeração decimal, e aí depois a gente passa para o registro, né? Esse que eu usava mesmo era com um tapetinho feito de EVA, onde as crianças, né, depois no final do jogo, faziam a quantificação, né, do que eles tinham conseguido, e aí a gente registrava, né, colocando também o material nos seus devidos lugares e quantificando. E com esse tapetinho, a gente pode utilizar para registrar o numeral, né? Organizar o numeral, o material dourado aqui, a gente pode usar para adicionar, porque uma das grandes dificuldades dessa aluna também era de poder montar a operação em si, né? Ela conseguia, às vezes, visualizar, quantificar números pequenos, mas ela não conseguia organizar dentro de uma operação. Então, dentro do quadro posicional, a gente consegue fazer essa organização, né? Então, a gente utilizava muito isso, além dos outros jogos que nós temos disponíveis aí. E hoje, essa aluna, né, com 2 anos de intervenção, né, depois também de um diagnóstico comprovado, e a descalculia, dentre os transtornos, é o transtorno mais raro, né? Tanto é que nós, como centro especializados, nós temos apenas essa aluna com laudo, né? Muitos dos casos a gente ainda não tem finalizado, a gente tem uma percepção dessa grande dificuldade, né? Essas características dentro dos alunos, mas nós só temos essa aluna descalcúlica, e a matemática, muitas vezes, a gente, né, não a vê como prioridade, né? A gente sempre prioriza a língua portuguesa, e é um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque a gente sabe a importância da matemática nas nossas vidas e também na aprendizagem dos alunos. Então, por isso, a gente tem apenas essa aluna hoje. E hoje, né, a Paula, ela já consegue adicionar e subtrair com reserva e reagrupamento. Era uma aluna que inicialmente conseguia só até o número 11, e hoje ela já sabe unidade de milhar, né? E dentro das atividades que a gente propõe, alguns desafios simples, ela melhorou também na questão do raciocínio, porque quando a gente dá um jogo, a gente acaba ensinando, de certa forma, estratégias. Então, ela já consegue criar algumas estratégias para resolver essas atividades de raciocínio. Então, assim, é muito importante a gente focar e a gente intervir naquilo que o aluno necessita, né? De acordo com a dificuldade dele. Esse processo é um processo gradual, é contínuo. Essa aluna é descalcúlica para o resto da vida e vai precisar, né, desse suporte técnico que a gente pode ter, tanto da calculadora quanto de outros meios, para que ela consiga, né, alcançar os objetivos matemáticos. Pessoal, agora vamos ouvir a Heloísa, que é a nossa psicóloga, e vai dizer um pouquinho da Paula, da avaliação e das intervenções. Vamos, Elo? Bem,
Bom, gente, a Paula, ela iniciou o atendimento no SEA, como já foi falado, e ela foi avaliada em 2017. Eu comecei a acompanhar a Paula em 2018. Então, em termos padronizados no centro, assim, de uma forma de triagem, a gente usa 3 testes, né? Que é um teste não verbal, um teste de personalidade e um teste visomotor, visoespacial. Nesse primeiro teste não verbal de inteligência, a Paula alcança um desempenho de 25%, que coloca ela definidamente abaixo da média da população na mesma faixa etária que ela. Ela hoje está com 12 anos, né? Então, nesse período, ela estava com aproximadamente 8. Então, ela apresenta esse desempenho, alterações visomotoras, e em relação à questão familiar, foi um momento, como a Luana trouxe, conturbado, né? De transferência de guarda. Então, houve um distanciamento dessa família materna, até por solicitação dos pais. E aí a gente tem um dado interessante, que é essa questão do uso de álcool, né, durante a gestação, provavelmente, e que pode levar a esse transtorno, a esse distúrbio relacionado com a matemática. Então, a gente tem alguns indicadores e a gente tem uma criança fragilizada por esse distanciamento familiar, com autoestima rebaixada, com queixa de maturidade e insegurança. Num segundo momento, quando eu começo a trabalhar com a Paula, após algum período de intervenção, eu reavaliei novamente, e aí a gente tem desse teste de inteligência não verbal, que a Paula consegue 25%, depois de um tempo de intervenção, ela já apresenta um desempenho mediano, então ela já consegue 50%. E aí, em relação à questão familiar, houve uma reorganização nesse grupo familiar, então essa mãe passa a acompanhar a fala da mãe, é que percebendo as dificuldades dos filhos, o pai permitiu que ela acompanhasse, né? Então ela passa a acompanhar tanto a Paula quanto o irmão durante o dia e participar das atividades da escola, né? E nesse período de 2018, a escola, num primeiro momento, falava de insegurança e timidez, e aí a escola começa a falar em melhoras de interação dessa criança, apesar da insegurança. Então, tem relatos, né, no período que ela levava bichinhos de estimação, bichinhos de pelúcia para a escola, levava escondido, com uma dificuldade muito grande de interagir com esses colegas, e aí com dificuldade nessa expressão, no processo de leitura e escrita, com dificuldade na matemática, e o professor até fala, ela consegue registrar de 2 em 2, mas ela não consegue compreender quanto que é 5 menos 5. E ela tem uma dificuldade grande de assimilação, acomodação. Ela aprende, eu estou listando isso para a gente percebendo esses sinais para facilitar. Nós temos tanto uma questão psicoemocional quanto uma questão cognitiva, né, e não intelectual, porque é uma criança que não tem um déficit intelectual. E aí, nesse período de 2018, foi um período em que a Paula estava no grupo. Eu trabalhei tanto a questão de jogos na intervenção psicopedagógica, né? Depois eu passo para vocês essa relação, quanto eu trabalhei essa questão nas relações. Então, uma criança submissa perante o grupo, uma criança que com um pouco assertiva, uma criança com uma dependência excessiva de uma outra colega, né? Dentro desse grupo, ela não conseguia se destacar, e uma das questões que assim, ficou evidente foi a competência dela. Então, ela tinha um blog, esse pai ajudava nesse processo, e ela dança muito bem. Então, essas questões foram valorizadas, né? Olha, eu não sou tão competente em matemática, ainda que eu estou com dificuldade de leitura e escrita, mas em relação à questão dessa expressão corporal, ela conseguia trazer isso muito bem. E para ela foi uma forma de estar segurando essa questão de uma competência, né? Eu não sou de todo incompetente. Então, ela começou com atividade, ela começou a fazer balé, então essa questão também foi valorizada pelo grupo, além desse envolvimento dela nesse grupo que acolheu, que aceitou e que ela foi se empoderando mais. Então, durante o ano de 2018, a gente percebe isso, só que a escola ainda fala dessa dificuldade dela, de uma melhora na segurança, mas que ela oscilava em matemática. E que se ela fosse cobrada em sala de aula em relação à matemática, ela perdia o foco, não conseguia concluir a atividade e que não conseguia e começava a chorar.
e que ela não estava conseguindo em 2018, e aí já tinha 2 anos de intervenção, 1 ano de intervenção, 2, né? Ela não conseguia ainda compreender o processo de subtração. Mas só que eles relatam avanços na questão da leitura escrita, né? E fala dessa questão da segurança que tinha melhorado. Em 2019, a escola traz algumas queixas em relação a dores físicas que as crianças vinham apresentando na escola, fala dessa dificuldade dela, melhorou a interação, mas ainda era tímida e ainda tinha uma dificuldade motora. A escola, diante do que a Paula apresentava, levantava a hipótese de uma deficiência intelectual, porque ela não, apesar do avanço na leitura escrita, ela não estava conseguindo apresentar o mesmo avanço em relação à matemática, né? Foi então que a gente fez o encaminhamento, que aí já tinha o que a gente é necessário é que haja um tempo de intervenção pontual para que a gente veja a resposta dessa criança. Então, diante dessas dificuldades, ela foi encaminhada para uma avaliação neurológica, né? Então, foi daí também, junto com o nosso relato, com as nossas avaliações, que ela vem com esse diagnóstico de descalculia, e aí a gente tem que repensar em toda a forma de trabalhar, tanto com essa criança, para ela entender essa dificuldade específica, para resgatar essa questão da autoestima, para devolver para ela empoderamento, segurança. Olha, ela não consegue a matemática, mas nós temos N inteligências. A gente tem inteligências múltiplas e elas têm que ser valorizadas. Então, nós temos agora que contar com a colaboração da escola nessas adaptações que são necessárias, essa questão da tutoria, da monitoria, da repetição, orientar esse grupo familiar, né, na compreensão disso, e também de estar trabalhando com a Paula, assim, no sentido de outras habilidades. Em relação à questão do setor, a gente fez um encaminhamento psicológico clínico, até em função dessas somatizações que ela vem apresentando, especialmente no ambiente escolar. Então, ela passou por um processo de triagem, o psicólogo clínico da unidade de saúde não achou conveniente, achou que as questões estavam relacionadas com a aprendizagem, ele não percebeu o peso disso na questão da autoestima, então ela passou por um processo de triagem, mas não foi atendida. No meu setor, eu trabalho tanto essas questões de habilidades socioemocionais, dessa questão de favorecer, né, o crescimento dessa criança, resgatar essa autoestima, quanto atividade de jogos. Tem jogos específicos no meu setor, né? Eu gosto muito de trabalhar com a Torre de Hanoi, porque a Torre de Hanoi, ela trabalha tanto a questão do planejamento, sequenciação, vocês já devem conhecer, né, do conhecimento da escola. Então, é uma atividade interessante de ser trabalhada. E junto com essa questão desses jogos, né, tem esses que eu disse para vocês que era de avaliação inicial, mas tem jogos, né, como esse dominó de concentração, o quebra-cabeça para trabalhar essa questão visoespacial, né, essa questão que a Vanessa disse, que é perceptível, né, na criança com descalculia, essa questão dessa pista, e ela tem que saber o que vem antes, o que vem depois, ela trabalha a questão do cálculo, ela ajuda a criança nessa sequência de contagem, né, como a Kênia apresentou, 1, 2, essa questão do jogo da velha também, que estimula o planejamento, questões da memória, porque aí a gente já viu que ela tem dificuldade na memória, na motricidade fina, nas estratégias de percepção, a cilada, que também é trabalhada pela Vanessa, só que com essas variações de 50 formas de estar trabalhando, né, e as outras atividades que foram de avaliação. Então, são essas as contribuições do meu setor. Pessoal, agora vamos ouvir a Vanessa, nossa fisioterapeuta, que vai contar um pouquinho da Paula no setor dela. Então, a Paula, ela foi avaliada em 2017 e eu só consegui, né, começar os atendimentos com a Paula quando eu entrei em 2019, né? Então, um pouco tempo aí de intervenção da fisioterapia. Da avaliação, né, da fisioterapia, só para vocês entenderem o que a Paula teve de atraso, ela teve em atraso, né, em relação à parte de motricidade fina, essa parte de velocidade de movimentos, então acaba interferindo também na questão de ritmo, né, que a Paula também tem defasado, né, a questão de lateralidade, ela ainda não tinha, a gente usa uma palavra que ela é introjetar, né, essa parte de interiorizar o direito e esquerdo, né, além dessa questão de organização espacial, né, que foi abordada desde o começo da nossa formação, né.
Outra questão também que a gente começa, que foi observado no setor da fisioterapia, a questão de compensações de movimento. Né? Às vezes a criança ela não consegue fazer o movimento, principalmente quando existe movimentos finos e rápidos, né? Aí a criança começa a compensar com a cabeça, começa a compensar com a boca, né, com a língua de fora. E isso aconteceu na avaliação da Paula, tá? Então, eu vou trazer, vou colocar para vocês aqui o que eu uso, né, com a Paula no setor da fisioterapia. Né? Além de todos esses jogos, né, que a gente já mostrou, além da questão da insegurança, né, que a gente trabalha em todos os setores, a questão da segurança da criança, né, dessa autoconfiança para realizar as atividades, a gente usa muito o jogo da velha humano, que a Heloísa já colocou aí, né? O jogo da velha de pecinhas. Lá no setor da fisioterapia, a gente usa o jogo da velha humano. E como que é isso? Nós colocamos, né, os bambolês, aí os professores de educação física, né, que tiverem aí online, já devem ter usado isso, e isso é bastante, eu uso ele bastante no setor, e ele é legal, porque a gente usa a questão de velocidade, porque eu uso a questão da corrida com a criança, né, então ela precisa de correr, chegar até o bomboleiro e colocar uma pecinha ou um pedaço de pano, né, dentro das casinhas. Então, eu coloco no chão os bambolês e coloco as pecinhas, né, referente ao time de uma cor ou time de outra, né, para ficar mais fácil. E aí, fecha o jogo da velha, usando principalmente estafetas, que as crianças também gostam muito, né. Outro jogo também que eu uso muito com as crianças, e isso até serve de adaptação, né, de jogo para vocês, é o Resta 1, tá? Aqui eu fiz até numa folha para vocês entenderem, e o professor também pode usar muito isso usando as pecinhas, né? Como se fossem as pessoas mesmo. Então, fazer as marcações no chão e cada pecinha corresponde a uma pessoa. E aí o Resta 1, acho que vocês todos lembram, né? Que a gente tem que passar uma pecinha sempre por cima da outra para poder tirar uma pecinha. Então, se a gente usa isso como pessoas, né? A cada pecinha é uma pessoa dentro de um espaço, né? Da quadra, vamos dizer assim, a criança também consegue trabalhar bem melhor a questão da organização espacial. E outra coisa também que a gente trabalha muito com a Paula é a questão da motricidade fina. Então, eu utilizo muito, principalmente pegadores, né, que trabalha a questão de tônus. Não sei se a Edmeia está aí online, que é a nossa terapeuta ocupacional da tarde. Né, a gente trabalha muito a questão de tônus com a parte de motricidade fina. Então, a gente pode usar o jogo Resta 1 com pecinhas que dê para pegar. Aqui eu peguei até uma tampinha de pia, né, e quebrei o coisinha dela aqui em cima para poder colocar em cima, né, para ficar mais fácil para colocar. Então, as intervenções do setor da fisioterapia são essas, fora a questão de sempre lembrar a criança o que é o direito, o que é o esquerdo, o que está à sua frente, o que está atrás. Então, sempre dê esse comando, a criança sentada na carteira, o que está à sua direita, o que está à sua esquerda, o que está à frente, o que está atrás, ou qual é o colega que está à sua direita, qual é o colega que está à sua esquerda, né? Então, para a criança poder se organizar em relação ao espaço, né? Seja ele dentro da sala de aula, seja ele na quadra, seja ele dentro da biblioteca, né? Então, isso ajuda muito, né, essa questão da organização espacial, que é o que a Paula mostrou, né, com mais dificuldade, com mais defasagem no setor da fisioterapia. Pessoal, então, essa era a nossa contribuição, né? Eu espero que tenhamos conseguido de alguma forma. Quando a gente fecha sempre o transtorno com o estudo de caso, é para deixar claro que a Heloísa pontuou inicialmente, a importância da avaliação da equipe multiprofissional, né? Então, aqui a gente traz para vocês o quê? Cada setor avalia um aspecto, e essa avaliação é essencial, né? Então, assim, não é um ou outro, é uma equipe. É muito importante, né? Nós precisamos estar atentos aos sinais. A questão do ensino regular, geralmente a gente conclui dizendo disso, né? Então, e aí, esse aluno no ensino regular,
né? Tanto as estratégias que a Luciana apresentou, a Vanessa trouxe jogos que nós temos na escola, a Heloísa também, são materiais que vocês podem e devem utilizar, né? Entendendo que para o aluno que não tem transtorno vai contribuir. Para esse aluno com a descalculia é fundamental, né? Mas são materiais que vão contribuir para todos, né? No caso, a gente no CEAI tem a devolutiva, que é esse momento como ensino regular. Na devolutiva da Paula, a gente destaca as questões importantes, por exemplo, manter ela com foco de atenção, mais centralizado na sala, mais à frente. A Luciana apresentou para vocês o material dourado, o ábaco, a gente indica, né, na escola regular, eu acredito que muitos de vocês conheçam, é o cordão de contas. Por quê? Porque ele é mais fácil de acesso, né, fica na bolsinha, não vai cair para organização, e o cordão de contas vai contribuir no tipo mesmo de descalculia que foi apresentado da Paula, né? Então, vamos lá, o aluno tem 12, tirou 3, então ele acabou pegando de outra cor, tá vendo? Por isso, trabalhando a base decimal, no cordão de contas, cada miçanga tem 10 cores, né? Então, é um recurso que a gente utiliza como apoio. E entre outras coisas já mencionadas. Como a criança tem todas essas dificuldades nessa compreensão de conceito matemático, é importante a participação da família, tanto na execução da atividade quanto nos jogos. Então, se o pai vai jogar uma bola com a criança, ele pode estar falando sobre quantos gols essa criança fez, está longe, está perto, chegou próximo do gol, né? Ou a gente chama a criança para a cozinha com essa questão, olha, vamos fazer um bolo, uma quantidade aproximada, né? Para a criança também trabalhar essas grandezas da matemática fora do pedagógico, não só na escola e não só também nesse ambiente escolar e institucional. A família é importante ter consciência disso para poder estimular essa criança também no dia a dia com atividades lúdicas também. Então, pessoal, isso aí que a Heloísa trouxe, importante, né? Inclusive nesse período de pandemia que estamos em casa e tanta coisa acontecendo, vamos aproveitar esse momento, né, desse apoio. Então tá, gente, muito obrigada, prazer, viu? Estamos à disposição. Beijos. Tchau, tchau.